E a formatinha aí? Tá. Deixa eu só te dizer o seguinte. Isso daí que você leu sobre o posicionamento pentecostal a esse respeito, você certo, mas parece que a tua compreensão do significado não ficou muito boa, tá? O que para nós é moral não é o dia, um determinado dia. O que é moral para nós, para a maioria das igrejas cristãs, gente, eu acho que tem um microfone aberto aí que está saindo eco. Acho que é o meu, vou desligar. Tá bem. O que é moral para nós é o princípio. Que princípio é esse? De você trabalhar 6 dias e descansar. E para isso serve qualquer dia, tá? E é isso que é moral para nós. Aqui na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, depois vocês podem achar aí na internet, tá? No capítulo 23, fala sobre os 10 mandamentos e aqui tem o nosso posicionamento. Deixa eu tentar fazer aqui a apresentação, para ver se aparece para vocês. Só um momentinho. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas leem uma coisa, mas não veem o que nós realmente defendemos de forma oficial. Olha aqui. É isso que nós, pentecostais da Assembleia de Deus, falamos sobre o sábado. A guarda do sábado é o único preceito do decálogo não repetido do Novo Testamento para ser observado pelo cristão. O sábado é um preceito cerimonial, pois é colocado no mesmo nível do ritual do templo. Os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar em culpa. Ora, não existe violação de preceito moral, tá? De igual modo, o sábado é posto em pé de igualdade com os preceitos dietéticos, ou seja, não pode comer isso, aquilo outro. O sábado é colocado nesse mesmo nível. Para nós quem? Nós, assembleianos, o dia do culto é o sábado cristão, domingo, termo que significa dia do Senhor, pois nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Tá? Esse dia foi instituído sem decreto e sem norma legal como dia de primeiros... Não, só um instantinho, deixa eu terminar essa leitura. Okay. Por essa razão, nós estamos desobrigados do quarto mandamento. Então, o que eu quero deixar bem claro... Tá, o que eu estou mostrando para vocês é o que nós, assembleianos, ensinamos sobre o sábado. Isso daqui é o que está na nossa declaração oficial de fé das Assembleias de Deus, que foi aprovada em 2017 e ratificada em 2019, tá? Isso está dentro do capítulo 23 sobre os 10 mandamentos. Depois, se quiser, posso mandar pelo Zap para vocês, que é um PDF, ou então vocês podem baixar na internet. Ou seja, qualquer outra coisa que vocês digam, olha, a Assembleia de Deus ensina isso sobre o sábado. Não é verdade. Isso daí podem ser posicionamentos isolados desse ou daquele palestrante. O que para nós é moral não é o dia em si, mas o princípio, ou seja, o princípio de você trabalhar 6 dias e descansar um dia. Preferencialmente aos domingos, que inclusive foi o critério adotado pela legislação brasileira. Veja que na legislação brasileira trabalhista fala sobre essa questão de você trabalhar 6 dias e descansar um preferencialmente aos domingos. Preferencialmente, tá? O que não é obrigatoriamente. Ou seja, a pessoa pode trabalhar no domingo e descansar no sábado ou na sexta. E a gente observa que tem várias profissões que seguem essa linha aí. Seguem esse regramento, certo? Danilo. Então, o que eu quero deixar bem claro é que o nosso posicionamento assembleiano, pentecostal, evangélico, e aí você vai para a confissão de fé de Westminster, que é das igrejas reformadas, né, batista, luterana, etc., ela segue essa linha. Quando, Wallace, você falou sobre a igreja católica reconhecer o sábado como moral, você não está entendendo o que a igreja católica quis dizer. A igreja católica não está dizendo, olha, é o sábado, o 7º dia, etc. O que ela está ratificando como moral é o princípio de você trabalhar 6 dias e descansar um dia, tá bem? Ficou claro aí? Ô, Danilo, eu quero só fazer um comentáriozinho sobre o irmão Wallace que você fez, mas é pouquinho, depois ele conclui. É o seguinte, ele tocou em um ponto aí interessante. Quando o Gênesis 26, 5 diz que Abraão obedeceu minhas leis, meus preceitos, meus mandamentos, né? O interessante é que quando você vai para o Êxodo 16, verso 27 e 28, lá vai dizer assim, com respeito do sábado, lá vai dizer assim, aqueles que saíram para catar o maná, Deus vai dizer, até quando
vocês vão desrespeitar as minhas leis, meus mandamentos e meus preceitos. Então, fazendo o contraponto entre Gênesis 26, 5, com Êxodo 16, verso 27 e 28, vai deixar claro que Abraão ali, quando se refere à lei, está incluindo também o sábado. Por quê? Porque é usado as mesmas palavras. Com respeito a Abraão, Abraão guardou meus mandamentos, meus preceitos e meus decretos e meus mandamentos. Quando vai para respeito aos desobedientes ao sábado, lá que saíram para Catamaná e não achou, o verso 27 e 28 vai dizer: até quando vocês vão desrespeitar minhas leis, meus mandamentos e meus preceitos? Tá certo? Então, o que o verso 4 e 5 do capítulo 16 vai dizer, que é através do maná que eu vou provar quem é fiel à minha lei ou não. Quando você vai para o verso 27 e 28, vai deixar claro que ele está falando a lei a respeito do sábado. Então, se ele não fala no verso 4 e 5, é porque o sábado ele já conhecia muito bem a lei. Era realmente, sim, uma reeducação, por ele estar violando lá forçadamente. Então, quando chega no verso 28, ele vai dizer: até quando vão desrespeitar a minha lei e meus mandamentos? E qual era a desobediência ali? E catar maná do dia de sábado, onde Deus nem mandou o maná. Então, a resposta do verso 24 e 5 está no verso 27 e 28. A resposta de Abraão, quando diz que ele obedeceu minhas leis, meus mandamentos, está lá no verso 28. Qual era a lei e os mandamentos? Quando eles saíram para Catamaná, eles quebraram o sábado, e Deus chamou também o sábado ali de lei e mandamento. Portanto, Abraão também honrou e obedeceu a lei e os mandamentos do Senhor. Beleza. Wallace. Oi, posso completar? Você queria falar também? Sim, sim. Quando eu falei, Danilo, que sobre a interpretação tanto da igreja pentecostais e a igreja católica, eu estava me referindo ao princípio moral, que é o descanso. Eu não estava me referindo a um dia específico, porque esse dia específico ele foi denominado só em Êxodo 20, né? Que foi denominado, chamado de sábado. Aí entra a pergunta: qual é o dia? Porque você falou sobre o calendário aí, tá? Que o calendário se perdeu, não tem como saber, mas a gente tem uma referência, um povo que nos dá uma referência, certo? Que foi deixado para dar essa referência. E esse povo, ele guarda um dia específico, que por coincidência, mesmo sendo o calendário hoje gregoriano, ele tira esse dia, esse povo, que é o sábado que nós conhecemos aí, que o princípio que eles estão... Eu entendo que esse dia, ele não se perdeu, o ciclo semanal não se perdeu, mas eu vou levar para a tua linha de raciocínio, Danilo, de 6 dias trabalhado e 1 descansando. Eu vou levar para esse teu raciocínio. Então, o povo judeu, que é a referência, né, para a gente, nesse critério, eles fazem a mesma coisa que os que guardam o sábado hoje, que tem como a guarda do sábado. Eles trabalham os 6 dias e guardam o 7º, né, que, por coincidência, é o mesmo que as denominações sabatistas fazem. Eu não estou aqui defendendo, apesar de acreditar nisso, do dia específico, assim como você está falando, que o critério é 6 dias e 1 descansa, certo? Isso foi dado lá em Gênesis, esse exemplo, que posteriormente ele foi nomeado, foi dado um nome para ele, certo? E mais coincidência ainda que esse povo que recebeu esse mandamento e esse sinal que é dito que é só para eles fazem justamente a mesma coisa e seguem esse mesmo preceito. Vamos dizer que a legislação lá de Israel, vamos supor, determinou o mesmo calendário gregoriano. Então, eles não estão errados. Já seguindo o teu conceito, Danilo. Se o governo estipulou que a semana começava no domingo e o 7º era o sábado, eles não estão errados. Se
a legislação brasileira determinou que o primeiro dia da semana é chamado de segundo, começa na segunda, e o sétimo é o primeiro. Olha a contradição. O primeiro é o segundo e o sétimo é o primeiro. Aí a gente já parte do que existe, a gente já vê que aí existe um problema. Já parte daí, a gente já vê que aí já existe um problema. O primeiro passou por ser o segundo e o sétimo, o primeiro passou a ser o sétimo. Tá, seguindo essa linha de raciocínio, eu como adventista, que você sabe que a minha profissão é barbeiro, eu trabalho o domingo, segunda, terça, quarta, chega no sábado, eu não trabalho. Eu estou seguindo o preceito de 6 dias trabalhados e um descansando. E por coincidência, esse dia cai num dia chamado de sábado, e que também, pela coincidência, é o mesmo dia guardado pelo povo que foi dado para que se guardasse esse dia. Está entendendo? Então, eu não estou falando, eu sempre estou seguindo o preceito. O preceito foi dado em Gênesis, certo? E todas as denominações, inclusive a católica, reconhece que esse preceito foi dado lá, sim, e que é para toda. Eles não colocam o povo judeu, não. Eles colocam todos os seres humanos. Desde aquela época até a época de Jesus voltar, seguirem esse preceito. Certo? Agora, se, por exemplo, hoje a legislação brasileira coloca o primeiro como sétimo e o primeiro da semana como sétimo e o segundo como primeiro, existe um problema aí. Certo? Existe um problema. Mas vai de cada uma pessoa. Ok, vamos lá. Respondendo ao Valdinei, aquela questão que você colocou de Abraão, você parte do princípio de, pelo fato que Deus fala de mandamentos, leis e preceitos para Abraão e para Israel, isso é exatamente a mesma coisa. Não é, pelo seguinte motivo. Primeiro, você só pode falar em mandamento se tem ordem, se alguém mandou. Se você não mandou, aquilo lá não é mandamento, tá? E a gente não encontra no Gênesis, em momento algum, Deus dando ordem a Abraão, tá? Mas encontramos Deus dando ordens para Abraão, não sobre o sábado. Nós vemos Deus dando a Abraão algumas ordens. Vamos ver quais são? 12:1, Abraão, sai da tua terra. Gênesis 17:1, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. 17:9, Abraão, pratique a circuncisão, daqui para frente você e todos os seus descendentes. Gênesis 21, Abraão, ouve a sua esposa Sara, mande embora a sua serva Agar. Gênesis 22, Abraão, sacrifique Isaque. Gênesis 26, Abraão, permaneça na terra que Deus lhe mandou. Essas foram as ordens diretas que nós temos de Deus a Abraão, e Abraão as cumpriu, tá? Mas em nenhum lugar nós vemos Deus dando ordem a Abraão, guarde o sábado, guarde o sétimo dia. Então você não pode partir do princípio que as mesmas palavras significam as mesmas coisas em livros diferentes e épocas diferentes, principalmente épocas que você tem 2.500 anos de separação entre um e outro, tá? Então dizer que leis, mandamentos e princípios querem dizer exatamente a mesma coisa para Abraão em Gênesis e a mesma coisa para os israelitas 2.500 anos atrás, e isso daí, meu amada, Eu não estou conseguindo ouvir o Danilo mais. Meu querido, olha, Danilo, é o seguinte, eu não sei por que você não consegue enxergar, e nem tudo que a Bíblia narra, ela apoia, nem tudo que ela apoia, ela narra. Por exemplo, quando nós vemos ali de forma bem clara que Abraão obedeceu minhas leis, meus mandamentos, meus preceitos, minhas ordens, quais são os mandamentos ali? Eu queria que você me desse uma explicação. São mandamentos, não de maneira escrita, mas via oral. Eu creio sim. Assim também é no Êxodo 16. Êxodo 16, os mandamentos não tinham sido escritos, os 10 mandamentos. O sábado foi escrito no Êxodo 20. 40 dias, cerca de 40 dias depois, segundo alguns estudiosos, como ele está dizendo que as pessoas violaram, aqueles que saíram para catar maná, eles quebraram os mandamentos e a lei de Deus.
era através do maná que ele ia provar que era fiel à sua lei e seus mandamentos, verso 4 e 5. No verso 27 e 28 vai dizer que eles quebraram a lei, quebraram os mandamentos quando violaram o sábado. Isso era via oral. É isso que você não consegue entender. Quando Abraão quebrou minhas leis, ou Abraão guardou minhas leis, meus mandamentos, com certeza incluiu o sábado. Sabe por quê? Porque no capítulo 2, do verso 1 e 2, vai dizer que Deus santificou o sábado ali. E ali, claramente, quando diz que é o sétimo dia e não usa a palavra sábado, o Êxodo 20, verso 11, vai confirmar claramente. Vai dar motivo por que guardar o sábado, e é muito claro ali, ele vai dizer por que o homem guarda o sábado. É porque Deus trabalhou e fez o mundo em 6 dias e tudo que nele há. No sétimo ele descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Por isso é que eu ordeno que guarde o sábado, ou seja, eu determinei como dia sagrado, santo, que a palavra sábado quer dizer dia santo. A palavra santificou quer dizer separar para dias, para ser um dia sagrado. Tá certo? Danilo, eu posso fazer um complemento rapidinho aí do que o irmão falou? Valdinei, caiu a minha conexão aqui. Wallace, sobre a questão que você mencionou do calendário judaico, tá? Vários estudiosos já colocaram no ponto de que, inclusive, vários estudiosos adventistas alegam que existe sim falha no calendário judaico, como nós Agora esse vídeo vai ficar muito bom, viu? Uma prova disso. Uma prova disso. Não, depois o vídeo, gente, eu vou fazer a depuração dele, vou cortar ele e colocar o link direitinho para você, tá? Senão ele vai ficar muito longo e a pessoa não vai assistir, viu? Oi, se está muito longo, tá certo. Sobre a questão do calendário que eu te falei, você lembra que o calendário judaico, o mês judaico começava quando? Na lua nova, correto? Nós vemos isso várias vezes na Bíblia. Pois muito bem, neste mês de outubro de 2020, tá? Você acessa qualquer site de calendário lunar, quando é que começa a lua nova? Dia 16 de outubro. Ou seja, o mês, seja ele de outubro ou de novembro, deveria começar quando? Deveria começar no dia 16, tá? Aí a gente vai para o calendário judaico, hoje, eles estão no dia 22 do mês de Tishri, tá? Ora, pensa bem um pouquinho. Hoje, dia 10 de outubro, 10 do 10, para ele já é o 22º dia do mês. O mês já está quase no final, praticamente. Quando a gente vai para o mês de setembro, quando é que começou a lua nova? Quando é que caiu a lua nova? No dia 17. Então, do dia 17 ao dia 30, são 13 dias. 13 dias com mais 10, hoje seria, na verdade, dia 23. Tá? Então, a gente observa que essa questão do calendário judaico, ele tem sim as suas falhas. A gente não pode pensar que o Shabat judaico, tá, é o mesmo Shabat da criação, é o mesmo sétimo dia da criação. Ora, se não tem como a gente determinar esse dia, se o próprio calendário judaico ele teve os seus problemas de contagem ao longo da sua história, então nós não podemos dizer que o princípio é que o dia X seja guardado. E sim, o princípio é que um de 7 dias seja guardado. É esse, na verdade, o entendimento da Confissão de Fé de Westminster, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus e também da Igreja Católica. O que é visto como princípio moral não é um dia específico, tá? E sim, um dia em 7. É esse princípio moral que é defendido tanto pelo catolicismo quanto pelo cristianismo histórico e cristianismo pentecostal, tá? É isso que é visto como moral, não o dia X. Não é isso que é o princípio moral para nós. Isso daí seria, na verdade, o cerimonial. Por que é cerimonial? Porque pode ser alterado, porque pode mudar. Se pode mudar do 7º dia para o 1º, ou para o 2º, ou para o 3º, ou para o 4º, é cerimonial. Porque aquilo que é moral não pode ser mudado, não pode ser alterado. Você só pode mudar aquilo que é cerimonial. O que é moral você não pode mudar, tá?